Olá, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando aqui o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa aí para discutir a respeito da imprensa, né? Tô aqui justamente onde a gente tem o nosso jornal Causa Operária, né? Que é distribuído aí para todo o Brasil, que na verdade é o único jornal aí que vale a pena comprar, né? Jornal que combate a imprensa burguesa, todas as mentiras e manipulações dos capitalistas, e nesse programa aqui da Causa Operária TV a gente destrincha, né, a propaganda dos meios de comunicação burgueses. Deixa eu aproveitar aqui para convidar você que está assistindo a nossa programação 24 horas a se inscrever no nosso canal. Tem o botãozinho inscreva-se aqui embaixo do nosso vídeo. Ao lado desse botão tem o botão Seja Membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí já ajuda muito, né, a nossa imprensa a justamente lutar, né, contra o monopólio dos meios de comunicação capitalistas que investem cada vez mais na censura, né, contra os pequenos meios de comunicação, os meios de comunicação alternativos, os meios de comunicação da esquerda, os meios de comunicação populares e as redes sociais também, que são uma das únicas formas, né, fora a própria voz nas ruas, da população se expressar, e até nisso daí os capitalistas estão tentando censurar. Bom, também queria convidar você a curtir, né, o nosso vídeo, a comentar no nosso chat aí, que a gente vai interagir com o pessoal como sempre, né? E compartilhar também nas redes sociais, enquanto ainda é possível, né? Compartilhar nas redes sociais alguma coisa, né? E principalmente se for ideias aí revolucionárias, né? Anti-imperialistas, anti-capitalistas. E pode comentar aí que a gente interage aqui com você. A gente vai falar hoje, né? A respeito de como a imprensa, né, ela está sendo conivente e cúmplice, né, e corresponsável pelo genocídio da população brasileira, da população trabalhadora, né, com relação ao coronavírus, principalmente na questão das aglomerações, né? A gente vê, né, pessoal que assiste televisão, mesmo que lê jornais, que lê os sites de internet aí da burguesia, vira e mexe aparecem notícias de aglomerações em festas, de baile funk, festas em casa mesmo, né? No ano novo foi muito discutida essa questão das aglomerações causando, né, infecções do coronavírus. Agora, quando se trata de de aglomerações causadas pelos capitalistas, a imprensa ela ou se cala ou mostra isso daí com interesses específicos, né, como é o caso, por exemplo, da Band, né? A Band, principalmente o José Luiz da Atena, eles mostram, né, de vez em quando ali alguma aglomeração no transporte público, porque existe, né, uma batalha aí entre Bolsonaro e João Dória barra direita civilizada e científica na corrida eleitoral para 2022. E aí, como o Datena, né, ele é um bolsonarista e tem essa briga eleitoral com o Dória, coloca a culpa no Dória. A imprensa, em geral, né, que é controlada pela direita dita democrática, né, a direita tradicional, a culpa do coronavírus é apenas do Bolsonaro. Mas, né, ninguém fala que a culpa é dos capitalistas, né, dos grandes capitalistas que obrigam os trabalhadores a irem trabalhar, pegar transporte público lotado, né, e o, na imprensa em geral existe uma cobertura muito baixa a respeito do, do transporte. O Estadão, por exemplo, né, principal jornal aí mais tradicional da burguesia conservadora do estado de São Paulo, ele publicou uma reportagem, né, nessa semana aqui,
que na capa, né, do Estadão, na capa do site, você via alguma coisa como os transportes, um questionamento, né, para o leitor. Você vê aglomeração nos transportes, saiba como evitar o contágio, né? Mais especificamente, quando você entra na matéria, o título é o seguinte: máscara PFF2, ventilação e horário escalonado. Como evitar contágio no transporte público, né? Aí, essa matéria do Estadão, cinicamente, né, apenas fala que o transporte público é um local que pode causar aglomeração, né? E pronto. E aí já fala. Mas você, cidadão, né, você pode evitar isso daí tomando uma série de medidas, né? Como, por exemplo, usar a máscara PFF2, não ir nos horários de pico, pegar o transporte público como se fosse, né, uma opção do trabalhador e sair para trabalhar a hora que ele quiser e voltar do trabalho a hora que ele quiser, né? E aí é uma coisa como se fosse uma dificuldade, né, natural do trabalhador, uma coisa inevitável, né? Mesma coisa, vai chover, saiba como se proteger da chuva, né? Como se fosse uma coisa que não desce para evitar mesmo. O transporte, ele lota, ele aglomera, né? Infelizmente, então você, seu trouxa, né? Você que se vire para não pegar o coronavírus, porque a culpa não é nossa, a culpa não é de ninguém, a culpa é só sua se você pegar. Se você pegar coronavírus no transporte, é porque você não usou direito a máscara, porque você quis ir logo no horário de pico, onde está cheio de gente, né? Sua culpa. A gente mostrou aqui nessa matéria como você deveria fazer para não pegar o coronavírus. Agora, se você pegou, é porque você nem leu a nossa matéria, né? Você é um ignorante. A culpa não é do Dória, de jeito nenhum. Não é do Dória, não é dos capitalistas que obrigam os trabalhadores a pegarem transporte público lotado. A culpa é de você, se você pegar o coronavírus, porque o transporte está ali, ele é lotado mesmo e não tem o que fazer, né? Essa daí é a posição do Estado de São Paulo e a posição, na verdade, da imprensa de uma maneira geral. Eu queria convidar aqui, né, os nossos camaradas aí, o Jonas Carreira e o Paulo Amaro Ferreira, que já estão tradicionalmente aqui nossos comentaristas, né, para falar um pouco dessa cobertura da imprensa, né, totalmente enviesada, naturalizando, né, as aglomerações no transporte, como se não houvesse saída, como se os transportes tivessem mesmo que ser aglomerados, e você, trabalhador que pega o transporte, tem que se virar para não pegar o transporte lotado ou então para se proteger, né? Boa noite, companheiros. Queria começar aí pelo Jonas, pode ser pelo Jonas aí, para comentar a respeito dessa campanha da imprensa, né, de naturalizar isso daí e de ser corresponsável, né, com a direita, com o Bolsonaro, com a direita dos governadores, pelas mortes, né, que são causadas principalmente no transporte. Boa noite, Vasco. Boa noite, Paulo. Boa noite, espectadores e espectadoras aí da COTV. Mais uma vez, é uma honra estar participando aqui com vocês dessa live. É impressionante como que o vírus se transformou em um jogo de poder, né? De um lado, quem realmente manipula esses números, porque para eles é só números, né? Quem realmente manipula esses números de um lado, o Bolsonaro manipula esses números para o genocídio, e de outro lado, essa direita científica, essa direita bonitinha que pousa do lado da vacina como se fosse algo bom, mas na realidade não está pensando realmente em defender o trabalhador, tanto do vírus como nos planos econômicos que ele tem dentro do seu ambiente do habitacional, né? Então, assim, é impressionante que a mídia ela age a favor dessa galera científica, né? A gente vê, por exemplo, na mídia televisiva hegemônica, eles nos mostram apenas números,
mas não mostra a realidade, o contexto, por exemplo, da ocupação Esperança, que fica a 40 quilômetros do centro de São Paulo. Eles não vão lá, não pisam no chão de terra lá mostrar como está vivendo o trabalhador lá dentro, né? Sem auxílio emergencial, tendo que pegar água em uma caixa d'água de 200 mil litros para tentar sobreviver, pelo menos beber uma água. Isso eles não mostram. Então, para eles apresentam números, uma estatística dentro do Excel para tentar resolver isso, para buscar, assim, um possível heroísmo, entre aspas, mas sem pensar no trabalhador, né? É impressionante que eles querem dar continuidade naquela ponte para o futuro que disse o Temer em 2016, ou seja, não passam de golpistas, né? E é uma célula golpista de onde veio o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é um câncer dentro dessa célula, né? Essa célula, eu digo que é uma célula mais pensante, e a mídia está dentro, né, envolvida nesse acordo de tentar derrubar esse câncer que é o Bolsonaro, para tentar resolver esses números e voltar a impor o projeto de destruir, né, a figura do operário para transformá-lo em um cidadão uberizado. Boa noite a todos. Paulo, qual que é a sua opinião a respeito dessa cobertura totalmente manipulada, né, por parte da imprensa golpista? A minha opinião é o seguinte: eu acho que, é como você falou, né, eles são projeto do próprio genocídio, eles são a favor do genocídio. Para eles não estão se importando se o trabalhador vai morrer do vírus, né, ou se ele vai morrer de fome. O que eles querem acabar é com essa crise que a pandemia trouxe, essa crise que causou essa crise do capital, do capitalismo, para tentar resolver os números das planilhas de concentração de renda deles, né? Então a mídia é esse veículo que trabalha para esses capitalistas, para o Dória e por aí vai. Então para eles tanto faz se a aglomeração vai causar algum dano viral ao trabalhador, vai causar a morte do trabalhador ou não. O que eles querem tentar o mais rápido possível sanar esses números de 300 mil mortes que está acontecendo com a população brasileira, por causa da narrativa do Jair Bolsonaro, mas sem pensar em proteger o cidadão, né, o trabalhador do vírus, mas mantendo a sua economia, mantendo o mínimo para o cidadão se manter economicamente. Então, isso daí acaba que o resultado disso é jogar o vírus na mão de pessoas que estão tentando o poder de alguma forma, né? Beleza, Jonas. Ô, Paulo, você está aí? Queria também ouvir a sua opinião a respeito aí dessa cobertura, né, da imprensa a respeito das aglomerações. Bom, boa noite, Vasco. Boa noite, Jonas. Prazer novamente estar aí. Boa noite, companheiros da COTV. Sabe, Vasco, quando tu começou a falar ali dessas opções, assim, saiba como se proteger dentro do transporte lotado, eu lembrei também dessas matérias que a gente vê também na imprensa golpista aí, assim, a carne está cara, saiba como substituir o seu churrasco de domingo. Esses dias eu vi uma assim, como é que era? Um determinado corte da carne lá que a gente podia fazer de conta que era picanha. Era assim, saiba como fazer uma picanha de colchão duro. Era até engraçado, né? Mas é engraçado assim pra gente, né? Mas assim, num contexto geral é muito trágico isso, né? Porque é isso que o Vasco falou, né? Saiba como se proteger dentro de um ônibus com 200 pessoas, quando na verdade tinha que ter 15, 20 pessoas no máximo, né? É uma loucura. É a versão de hoje da famosa frase da Maria Antonieta, né? Se não tem pão, que comam brioches, né? Isso, exatamente, né? Se não tem pão, comam brioches. Não, é uma loucura, né? Eu vejo assim, ó, companheiros, que a grande mídia ela atua de uma forma distracionista, né? De forma proposital, assim. Ela faz um circo, né? Essa cobertura da pandemia, ela é um episódio, um ato de circense, né? Porque, por exemplo, assim, eu vejo a questão da vacinação, né? Eles vão dosando
Assim, hoje chegou, esses tempos eu vi no Jornal Nacional o seguinte, governo, não sei quem mandou para o governo 1 milhão de doses. Assim, pô, 1 milhão de doses, cara, isso aí não dá para imunizar nenhuma cidade como Caxias do Sul, né, porque são 2 doses, então, tu pensa, e eles vão dosando, assim, aí a minha impressão é que a estratégia da grande imprensa é o seguinte, tentar provocar um distracionismo aí para evitar que o povo, enfim, tome uma atitude, né, de revolta, enfim, comece a demonstrar revolta com a situação que é desesperadora, né? Tudo isso aí que o professor Jonas já falou, enfim. Eu vejo assim, Vasco, é uma atitude distracionista para que o povo para evitar que o povo realmente se dê conta disso que você falou, que é todo mundo cúmplice, né? Ou seja, a direita tradicional não tem plano nenhum, né? Nunca teve. Os governadores atuaram de forma criminosa. O Dória agora, recentemente, aí diminuiu o horário do transporte público em pleno pico da pandemia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite tentou empurrar aí a volta às aulas, quando, na verdade, o Rio Grande do Sul ultrapassou o Amazonas no percentual de mortes no Brasil. O Rio Grande do Sul hoje é o estado onde morrem mais pessoas no país em termos percentuais. E ele tentando, o governador Eduardo Leite, do PSDB, mesmo partido do Dória, tentando retornar a fazer com que retornem as aulas presenciais, né? Então, a imprensa coberta totalmente, aqui no Rio Grande do Sul tem a RBS, que é a retransmissora aqui da Globo, né? E já na RBS, na Zero Hora, que é o jornal principal aqui da RBS, os colunistas já estão dizendo assim, é preciso discutir o retorno às aulas, né? Ou seja, é uma cumplicidade total, né? É cumplicidade, não tem, é isso que o Jonas estava falando e que o Vasco falou também, não existe oposição real ao Bolsonaro, né? Por parte dessa direita. E o mais triste, é ver que nem por parte da esquerda, no geral, a gente tem visto uma oposição real ao Bolsonaro, né? Porque todo esse distracionismo do lockdown, né? Vamos fazer um lockdown cidadão, tudo isso que a gente viu que não funciona, né? E a imprensa alimenta isso, distrai o povo com esse tipo de notícia, que é para que o povo não se dê conta exatamente do que está acontecendo, né? A minha avaliação é essa. Isso. Uma coisa que interessante que você falou, essa questão da volta às aulas, né? A imprensa, né, que se diz contra o Bolsonaro, que é colocada, né, pelos bolsonaristas como a opositora, ela se alinha, né, com a política do Bolsonaro nas principais questões, né, principalmente em relação à economia. Como, né, é necessário para os capitalistas que os trabalhadores se aglomerem no transporte para ir trabalhar e encher o bolso deles de lucro, né, dos capitalistas, como isso daí interessa tanto ao Bolsonaro como à imprensa, que é controlada pelos capitalistas, não existe crítica ao Bolsonaro e o Dória aplica essa mesma política. Você falou das aulas, né? Como também interessa aos banqueiros, né, e aos grandes tubarões do ensino, que voltem às aulas aí para que eles tanto os tubarões de ensino ganhem, né, voltem a ganhar dinheiro aí, como também os próprios banqueiros, né, com a movimentação aí da economia, que é jogar tantas pessoas, milhões de pessoas, né, nas escolas, o que movimentaria o transporte, comércio e tudo mais, isso daí aumentaria, né, voltaria pelo menos os capitalistas a recuperarem um pouco da taxa de lucro. Isso daí não é criticado, pelo contrário, incentivado, né, pela imprensa capitalista, que é a mesma posição do Bolsonaro. Então, o que é dito aí é um grande mito, né, de que a imprensa ela é opositora do Bolsonaro. Questão de reforma da Previdência, reforma trabalhista, pagamento da dívida, tudo isso daí, na verdade, é a mesma política da imprensa capitalista, que representa os grandes empresários, né, e do Bolsonaro, né, Jonas? Exatamente. A gente está falando de pandemia, vamos tocar aqui nesse plano, né, de tentar derrubar o Bolsonaro, que a mídia está desenhando, que é a CPI do genocídio. Quem tá
fazendo a oposição nessa CPI é a Frente Ampla. Eles não estão preocupados se o Bolsonaro matou isso ou matou não sei o quê. Estão querendo lá um herói. Botar ali, de repente, o depoimento do Mandela, levantá-lo. Porque a CPI do genocídio, quem é oposição mesmo, é só o Humberto. Né? O Humberto da Costa, o senador do PT, e só. O resto dos caras que se colocam como independentes, né, são tudo do centrão. E quando se tem ali alguém de uma possível esquerda, é do PDT, né? Assim, então, não são PDT, PSOL, essa galera aí, é subfuncionário do Frente Ampla. Não tem oposição nessa CPI. Então, não tem alguém ali que vá mesmo investigar o genocídio do Bolsonaro. Vá mesmo trabalhar pelo trabalhador ali dentro dessa CPI. Então, é uma CPI desenhada pela mídia, né, que se comporta como boazinha, né, a favor ali de tentar destruir, acabar com esses números, sem pensar em trabalhador nenhum, mas na realidade é uma CPI desenhada pelo Frente Ampla. Então, assim, a mídia tem esse lado, né, de oposição ao Bolsonaro, mas não do lado do trabalhador. E é aí que entra o principal inimigo hoje da esquerda, desde as eleições municipais, dos resultados das eleições municipais, é a Frente Ampla, porque a Frente Ampla é uma célula menos estúpida que o bolsonarismo. Né? A Frente Ampla ela consegue, querendo ou não, com a sua narrativa, entrar nos lares com a mídia hegemônica, né? Entrar em algumas mentes da esquerda. Né? Não é à toa que o pessoal se agradou ali com a Lava Jato, e hoje, né, faz um meia-culpa, mas isso a gente não pode esquecer. Né? Inclusive dentro do PT mesmo. Né? Tem gente do PT que se agradava, até hoje se agrada com a narrativa da mídia hegemônica, da Frente Ampla. Isso a gente não pode negar. Então, assim, a mídia ela trabalha para isso, para transformar a opinião pública a favor dessa galera, né? Do Dória, Luciano Huck, e por aí vai. Isso. Deixa eu agradecer o pessoal aqui. A Silvia Mirro, Diogo Furtado, Adriano Teixeira, Maria do Carmo Oliveira Reis e WK4 Online estão assistindo a gente. Paulo, também queria ouvir a sua opinião. Bom, você que começou, né, falando a respeito da volta às aulas, né, relacionando com a questão do transporte, né, e aí o Jonas levantou, né, outras questões, questão da frente ampla, né, questão eleitoral mesmo. Na verdade, está tudo interligado, né, o que a imprensa faz, né, ecoando aí o posicionamento da burguesia da direita tradicional, né, enquadrar o Bolsonaro para tentar colocar um candidato aí mais ligado a ela, que substitua o Bolsonaro em 2022, mas sem fazer com que o Bolsonaro caia, né? Por isso também que tem porque de alguma maneira o Bolsonaro ele é um representante também da política da burguesia, mesmo que não seja do grande setor da burguesia, mas a política dele, né, principalmente a política econômica aí, do governo dele, é mais ou menos alinhada com a política da burguesia, né? Por isso que não existem esses ataques na área econômica, principalmente. O que existe quando é ataque é falando para o Bolsonaro que o cara não está privatizando o que tinha que privatizar, esse tipo de coisa, né? Agora, falar que é um crime, né, que o transporte esteja lotado, né? Porque nessa semana aqui o metrô de São Paulo anunciou, né, o relatório aí, que no ano passado diminuiu a frota de veículos, né, a frota de trem e aumentou o tempo de espera, logicamente como consequência, né, do pessoal que pega trens, né? E aí logicamente que aumentou a aglomeração nos trens. Só que isso daí, como representado por essa matéria do Estadão, tudo bem, é uma coisa normal. Você, trabalhador, que deu um jeito de se virar com isso, né? Então, a política que mais afeta o trabalhador, como é o caso da fome, por exemplo, né? Levada adiante a essa política de saque e também de não combate à pandemia, né? Que acaba, na verdade, destruindo a economia dos trabalhadores, essa política aí é compartilhada pela imprensa burguesa, né? Exatamente ali,
como você estava falando ali, né, Vasco, essa direita, ela tem uma política até mais agressiva do ponto de vista do ataque aos direitos dos trabalhadores e o ataque ao patrimônio público nacional, né? Eles têm uma política de devastação econômica e tu já colocaste aí que é essa questão de que quando existe uma crítica ao Bolsonaro, ou é uma crítica distracionista, né? Tipo assim, o Bolsonaro falou uma frase tal, ofendeu não sei quem, ou então é uma crítica no sentido de que insinuar de que o Bolsonaro não está privatizando como ele deveria. Inclusive, essa semana aí, o próprio Paulo Guedes começou a ser atacado, né, por setores aí da direita, né? Ou seja, eles não estão fazendo aquilo que a direita gostaria exatamente que eles fizessem. Eles gostariam que o governo vendesse mais, que privatizasse mais, que atacasse mais, né? Não que o Bolsonaro, como tu falou, ele é um representante da burguesia, né? Mas ele não é o representante nato da burguesia, não é aquele representante que a burguesia gostaria de ter, pelo menos do setor mais amplo e mais poderoso da burguesia, né? Então, eles gostariam de um outro, gostariam de um cara da confiança deles, né? Mas o problema é que eles estão com séria dificuldade, né, Vasco, de criar um nome alternativo ao do Bolsonaro, né? Porque a gente viu a última pesquisa aí, o Lula, como todos nós já sabíamos, né, e como o PCO já vem falando há muito tempo, o Lula é a pessoa mais popular do Brasil, né? Ele é a pessoa que tem mais votos no Brasil, disparado, e as recentes pesquisas ilustram um pouco isso, mas o Bolsonaro também, dentro da direita, ele é disparado a pessoa que mais tem voto, né? E eles não conseguem achar um outro candidato. Se a gente vê a última pesquisa, é até engraçado, porque todos os outros candidatos, sem ser o Lula ou o Bolsonaro, se a gente somasse todos os outros votos ali que eles teriam, de acordo com a pesquisa, eles não chegam nem aos votos do Bolsonaro e nem ao do Lula no primeiro turno, né? Até engraçado. Se pegar Ciro, Mandetta, Huck, não lembro mais o que tinha lá, e juntar Amoedo, de juntar todos, eles não têm número de votos nem do Bolsonaro nem do Lula. Então, assim, é um desespero. O Jonas falou aqui, essa CPI da Covid vai ser mais uma manobra eleitoral do que qualquer outra coisa, né? Para tentar levantar algum nome aí, para tentar desgastar mais o Bolsonaro, porque a direita está num grande dilema, né? A direita tradicional. Eles estão vendo que não vai dar para tirar o PT do segundo turno sem que eles façam uma manobra muito arriscada, muito golpista, muito evidente, e aí também corre o risco de provocar uma crise social que pode sair do controle. Então, eles estão com essa dificuldade, estão com dificuldade, inclusive, de retirar o Lula da jogada de novo, mas eles vão continuar tentando, né? Então, não sei, me parece que eles estão tentando agora ver se eles conseguem diminuir a popularidade do Bolsonaro e enquadrar alguém deles ali, para tentar levar para o segundo turno junto com o PT em 2022, né? Essa é uma manobra muito difícil, porque a direita está completamente desmoralizada, os governos da direita, desse setor da direita, foram governos catastróficos, não só os da década de 90, como o próprio Temer, né? O curto governo do Temer, o breve, foi catastrófico, né? O apoio popular que ele teve na saída ali era uma coisa catastrófica, né? Então, eu não sei. É uma tarefa muito difícil, né? Mas eles tentam, eles usam isso que o Jonas também falou, eles usam o que eles têm de mais poderoso, que é a grande mídia golpista, para minar, para causar confusão, para tentar levantar o candidato deles. Eles vão fazendo isso, né? Mas oposição real ao Bolsonaro, ninguém faz. Essa é a verdade, né? Isso é verdade mesmo. Valeu aqui ao Cristiano Belo, comenta, Vitor Poubel também, e o Ernesto Abdala Filho, que envia aqui um superchat contribuindo com a gente. Nosso companheiro Ernesto Abdala Filho, que acompanha todos os programas aqui da Causa Operária TV, né? Tá sempre ligado, fiel companheiro aqui, já há muitos anos, né? Sempre contribuindo aqui com a Causa Operária TV. Novamente aqui queria agradecer a ele.
A gente também já está dando o horário do nosso programa, né? Hoje houve um probleminha que a gente acabou começando um pouquinho atrasado, mas queria agradecer também ao Jonas e ao Paulo, né, por esse papo aqui a respeito da cobertura da imprensa, né, com relação às aglomerações, ao coronavírus, né, o que faz com que ela seja, né, corresponsável aí. Imagina, né, se a gente for ver a imprensa de um país como Cuba, por exemplo, em todos os canais, né, há um conteúdo educativo explicando para a população o que precisa ser feito, que é preciso ficar em casa, e não é essa demagogia que faz a Globo, né? Que a Globo, a gente aqui a gente até tem que se segurar, né? Para não falar o que como um trabalhador mesmo pensa, né? A respeito desses desgraçados aí da Rede Globo, que ficam fazendo a demagogia há um ano, né? Fique em casa e ao mesmo tempo promove, né, essa política aí de aglomeração nos transportes públicos, né? E o Estadão, por exemplo, com esse tipo de matéria falando que se você pega transporte lotado, você que se vire aí para arrumar máscara, para não ir no horário de pico, como se o trabalhador tivesse escolha, né? Então, queria agradecer aí ao Jonas, ao Paulo, novamente, pelo programa. A gente volta aqui na próxima sexta com mais conteúdo aí, discutindo aí, destrinchando, né, questão da imprensa. Valeu também ao Bruno ES, que comenta aqui com a gente. Então, até mais, pessoal. Continue ligado aí na programação da CO TV. Amanhã tem a análise política da semana, às 11h30 da manhã, com o companheiro Rui Costa Pimenta, imperdível aí, já marca aí na sua agenda. Você que acorda mais tarde sábado, acorda pelo menos aí às 11h30 com seu despertador. Bom, até mais, pessoal. Tchau.